Olá pessoal, Uhum. no programa de hoje vamos discutir o que significa ser um líder inspirador e como alcançar este reconhecimento. Esse é um tema crucial para qualquer pessoa em posição de liderança e hoje nós vamos explorar diversas perspectivas de como inspirar e influenciar positivamente suas equipes. Hoje a gente está com o Antônio Garcia, especialista em liderança. Olá, tudo bem? Sou Antônio Garcia. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre líderes, sobre liderança. Antônio, eu queria começar te perguntando uma coisa bem básica, né? O que é um líder inspirador? O que é uma liderança inspiradora para ti? Primeiro, ele tem que ter uma comunicação clara e eficaz. Não ter rodeio, ser mais simplificado no que quer e no que vai fazer. Então, a comunicação é importante. Né? Não ser um cara prolixo, fale o necessário, fale o importante, isso é básico. Autoridade e integridade. Isso vai aparecer na sua conversa, no que você fez, no seu Facebook, no seu. Vai aparecer em muitos lugares essa questão de integridade e autenticidade, para você ser confiável. Então, cuidado com suas redes sociais, cuidado com o que você fala. Tem coisas que o líder não pode expor, né? Sua vida particular, seus defeitos, né? Coisas que aconteceram no passado, que às vezes é engraçado, mas não cabe dentro do local de trabalho esse tipo de coisa. Tá? Esse exemplo que tu deu, ele está relacionado ao líder em frente aos seus liderados, né? Perfeito, exatamente. Se ele quer ser um líder inspirador, ele tem que ter esse cuidado, né? Não é que ele vai mudar sua personalidade, mudar seu passado, absolutamente não. Mas dentro daquele trabalho, dentro daquela empresa, dentro daquela. Pode ser sua, pode ser ele pode ser um empregado, ele tem que ter esse cuidado. Esse E ter paixão e entusiasmo. Né? exemplo complementando, né? A questão do. Tem líderes que eles chegam e eles se autodepreciam na frente dos liderados, não é verdade? Muitas vezes eles contam algumas Sim, histórias de. Histórias que tu conta entre amigos, ele conta entre o os subordinado. funcionários da empresa, né? E talvez isso reflita na percepção dos funcionários em relação ao chefe. É mais ou menos esse ponto que tu tá se referindo, né? Sim, isso vem a questão da integridade, né? Uhum. Ouvi uma história uma vez, um líder, até superior a mim ali, falando sobre, comprei um carro para minha esposa pela internet, estava uns 40% mais barato, fui lá, paguei, tudo bem, chegou, botou o carro, né, o carro era clonado. Veja bem, o que é que isso declara para ele? Que ele é um cara ambicioso, né? Ganância. Essa parte de ganhar, de comprar coisas baratas, achando que é fazendo um bom negócio, está dentro da ganância. E a ganância é um negócio que deve ser repudiado, né? Porque você vai fazer coisa errada. E dentro da Sim. empresa isso pode também gerar uma ganância, que um derrubar o outro, um fazer melhor que o outro, mostrar, passar na frente Uhum. do outro. Isso acontece, você vai ver. Então o Ambientes líder, às vezes, competitivos. essa história aí é para ele não contar para ninguém. Foi uma mancada que ele deu, muito grande, né, que deve ficar para ele um aprendizado para ele, para a família dele, e até alguns amigos ali em volta, né, mas não para a empresa. Aí ele passa a ser, esse cara vai fazer isso outra vez. É Sim. isso que eu estou falando. Paixão e entusiasmo. Paixão pelo que faz, entusiasmo, né, porque isso muda, o entusiasmo é contagioso. Né? Você quer fazer, você vai, vamos fazer. Né? Eu uso muito essa palavra quando pergunto, e aí, vamos encarar esse desafio? Vamos. É. Vai dar certo? Vai dar certo. Nós vamos fazer dar certo. Mas e se der errado? Bem, mas isso aí é outra história. Nós vamos fazer dar certo. Pode ser que a gente chegue um pouquinho depois, mas vai dar certo, vai. Então, essa forma de se expressar, ela muda o entusiasmo da equipe. Né? Então, a gente tem que ter essa.
e coragem para encarar desafios. Não Sim. tem outra. Eu acho que a coragem é a mãe de todas as virtudes, porque sem ela nenhuma outra existiria. E o líder tem que ter isso aí é aqui no estômago. Aqui. Coragem, coragem. Porque se aparecer um problema que não tem solução, está resolvido. Por que ele vai perder tempo? Sim. Agora, 99,9% tem. Tanto é que eles apareceram. Aí você tem que ter essa coragem. Nunca desistir. Ser realmente ir para cima, analisar. Pode ser até que você chegue à conclusão, olha, tudo bem, podemos resolver. Custa isso. Aí o cara, não, assim não vai dar. Aí, mas é uma decisão superior. A sua você vai lá. E se você começar, termine. E bem feito. Aí você vê o quanto é importante a equipe. Sim. Porque você vai fazer isso com um conjunto de equipe, de criatividade, que vai encurtar, vai fazer um trabalho ficar mais prazeroso. Quando a equipe toda está focada naquilo que você se desafiou e desafiou eles a ir com você. Perfeito. Tem alguma história de algum líder inspirador, algum líder que te inspira no mundo dos negócios, ou seja, em outras áreas da vida? A gente fala assim, em líder nível mundial, por exemplo, Gandhi, né? Eu acho que é um exemplo assim para... Ele tinha um ideal, lutar pela independência da Índia, né? E com os princípios de não violência, a autossuficiência, ele provou a autossuficiência e a simplicidade em meio à resistência colonial, né? Martin Luther King, uma liderança, um orador eloquente que inspirou milhões de pessoas com seus discursos, né? Ativista pacífico, né? Advogava pelas mudanças sociais. E Marie Curie, que foi uma pioneira científica, que ganhou 2 prêmios Nobel de Química e de Física. Um exemplo assim de muita paixão, de muita persistência, né, num mundo onde as mulheres não apareciam tanto assim. E ela ganhou 2 Nobéis, Física e Química. Isso é inédito. Então a gente vê aí, dá para ter ideia do quanto essas pessoas eram líderes e como eles influenciavam as pessoas, como eram admirados e respeitados. Que é o que a gente, dentro onde a gente trabalha, seja como um empresário, a gente ser admirado e respeitado, né? E às vezes até copiado. Isso que é o líder que a gente acha que é uma referência. Marie Curie, inclusive, morreu de câncer, né? Por causa das pesquisas dela, ela pegou, não digo pegar câncer, né? Mas ela teve câncer pela exposição à radioatividade, né? A radioatividade, isso mesmo. Então essa era a dedicação que ela tinha, né? No nível extremo, Sim. então... E algumas estratégias para inspirar os líderes, quais são algumas estratégias práticas que um líder pode adotar para inspirar a equipe, assim, né, na tua visão? Eu acho que a empatia, né? O apoio genuíno. A empatia, quer dizer, se colocar no lugar dos outros ali, porque às vezes você está conversando com uma pessoa e você percebe que tem alguma coisa que está incomodando ele. E às vezes uma palavra sua de confiança, de entender, de ouvi-lo, né? Porque esse também é um grande problema do líder, tá? É ele não saber ouvir. É muito comum, você entra num local, você pode observar, alguém vai e chama o líder ali, o líder está passando. O líder já passou ali pelo teste de caminhar na empresa e alguém lhe aborda ali. Normalmente, quando a gente aborda um líder, ou a gente tem um problema, ou a gente quer dar um feedback para ele de alguma coisa, né? Ou então está até pedindo uma opinião dele sobre alguma coisa. Tá? Ele vai lá, ele parou para conversar com você. Quando você começou a dissertar sobre o que você foi falar com ele, toca o telefone do líder. Aí ele tira do bolso e atende. E sai andando. Você fica com cara de taxa ali, vendo ele sumir e nunca mais aparecer. E aí? Isso acontece talvez dezenas de vezes dentro de uma empresa. E aí? Qual é o valor que ele dá para essa pessoa? Sim. Ele já deu, ele não dá a menor importância. Então,
Diz, olha, eu te ligo daqui a pouquinho, olha, se for uma emergência, 5 minutos não vai fazer diferença nenhuma para você terminar. Ou então, olha, vamos marcar daqui a pouco, conversar comigo, é importante isso aí. Sim. Né? Essa atenção genuína, essa empatia vai fazer você ser realmente excepcional. Receber e celebrar as conquistas com a equipe. Compartilhar o resultado. E se não deu resultado, compartilhar novas soluções, buscar novos caminhos. Né? Mas isso é muito importante. E daí o exemplo a seguir de tantos profissionais, dá exemplo, tanto profissionais como pessoalmente. Você ser exemplo não só dentro da empresa, mas fora também. Né? O que é fora? Cuidar bem da família, fazer exercícios físicos, cuidar da saúde, né? Ser um cara generoso que atende, né, às necessidades da sociedade. Um caso, por exemplo, de catástrofe, como aconteceu, né? O líder ele encontra momentos para também dedicar a ajudar as pessoas fora da empresa. Ele não precisa divulgar isso, botar em lugar nenhum. Eles vão perceber que você é generoso, que você também está. Isso realmente é um exemplo dentro e fora da empresa. As pessoas seguem o exemplo, né? Fácil de ver quando as pessoas repetem o comportamento do líder, né? Então, por exemplo, às vezes o líder sai mais cedo, digamos que o trabalho vai até às 5 da tarde. O líder sai às 4h30, é batata. Tu vai ver gente às 4h30, 4h35, só espera ele dar uns 5 minutos para ele pegar o carro e ir embora. Só espera 5 minutinhos ali, já tem gente guardando as coisas e indo embora, né? Então eles seguem muito o exemplo do líder, né? Então o líder tem que ser um exemplo em vários sentidos, né? Eu posso resumir isso o seguinte, ó. Os filhos e os seus subordinados eles são copiadores cruéis dos hábitos do líder. Cruéis. Eles fazem aquilo que o líder faz. Poucas pessoas vendo um líder ruim. Depois nós vamos mais na frente. O maior índice de pessoas que saem da empresa não é por causa das condições, das vantagens que a empresa dá, né, dos benefícios sociais. Ele sai muito mais gente sai por causa do líder. Né? Então, o líder tem que ter cuidado com seus hábitos também, porque o pessoal copia. E são cruéis, eles copiam na íntegra realmente. Esse exemplo que tu deu aí é comum mesmo. Né? E o exemplo também constrói respeito nas pessoas, né? As pessoas te respeitam pelos exemplos que tu dá, né? E como um líder consegue construir confiança e respeito dentro da equipe, assim? Quais são os elementos essenciais para inspirar os outros a te seguirem? Transparência nas suas decisões. Clareza. Nada de esconder nada. Se tiver algum segredo naquilo que eles vão fazer, que é muito difícil acontecer isso aí, mas ele deve ser claro também, ó, isso aqui esse item aqui é confidencial, não posso abrir e falar. Consistência entre palavras e ações. Né? Isso é observado também pelos seus subordinados. Você fala, mas não faz. Sim. Né? Então, ter essa consistência entre o que você fala e a sua ação. Encorajar a colaboração e a participação ativa das pessoas. Mas você tem que dar exemplo também. Né? Sim. Não é passar e sumir, depois lá no fim, atrás do resultado, já com aquela intenção de criticar. Né? Caminhar entre as pessoas, observá-la, conhecê-la, isso é fundamental. Já vimos em outros capítulos aí sobre isso aí. O líder, não é que eles sejam, eu sou um cara de escritório. Não, você é um líder, você tem a parte do escritório, mas tem a parte das pessoas. Você não pode esquecer as pessoas. Aliás, a fábrica, qualquer empresa tem 2 patrimônios valiosíssimos, né? Que são a parte ativa, os ativos da empresa, né? Incluindo prédios, maquinários, equipamentos, investimentos, X, Y, Z. Tá? E as pessoas. E aí? Eu cuido dos meus patrimônios com um zelo impressionante.
mas as pessoas que mantêm esse patrimônio e faz ele crescer, está lá do outro lado, são as pessoas. Sim. Então isso ele tem que observá-lo e conhecê-las melhor. Quanto mais ele conhecer as pessoas, mais grandes líderes ele vai formar. E tem essa também, né? Ele tem que formar líderes. Nós estamos vendo exemplo aí no país, pessoas que não estão criando os futuros líderes e essa empresa vai não sei para onde. Tá? Então tem que observar isso aí. Tá? Sim. Em questão de transparência nas decisões, tu comentou que quando tu comenta em transparência nas decisões, eu fico pensando que às vezes as pessoas trabalham sem saber o porquê que elas estão fazendo isso, né? Ou então elas não veem a foto final, digamos assim, do produto que eles estão criando, ou do projeto que eles estão participando. Sim. Não, verdade. Veja bem, ó, numa fábrica de automóvel onde a linha de montagem ela anda, né? Uhum. Ela anda e ali tem vários terceirizados que estão chegando ali. Um coloca a porta, coloca paralama, coloca para-brisa, vão montando o carro, ele andando ali. Uhum. Então você imagina, chega um terceirizado com uma equipe lá e não conta realmente a importância que tem de levar tudo, não falta nem um parafuso pode faltar. Na hora que ele for montar tem que estar tudo prontinho, que nem a Fórmula 1, ali quando eles fazem o pit stop. Né? Imagina se o cara esquece ali uma chave, né? Deu para a bola. Sim. Então isso aí é transparência, eles têm que saber tudo da importância dele naquela tarefa que ele recebeu e as consequências que isso pode causar. Isso ajuda muito ele se preparar bem, né? Buscar o recurso que for necessário para botar ali pertinho dele na hora que ele for usar. Isso vale para um e-mail, uma informação, um desenho, uma ferramenta. Né? Então, quanto mais transparente, mais claro, mais as Uhum. pessoas vão se preparar e fazer um bom trabalho. Sim, é um perfeito. E quais os desafios mais comuns que tu acredita que um líder enfrenta ao tentar ser um líder inspirador? Assim, e como superar esses desafios? Eu acho que o primeiro é ele saber receber críticas. Ele recebe críticas indevidas, sem fundamento, às vezes de inveja, ele vai receber. Mas ele leva aquele impacto ali, né? Todo mundo sente, nós somos seres humanos, sentimos o impacto. E às vezes passa o dia todo com aquela sensação, aí você faz o seguinte, ou você dá uma boa dormida, você vai dar uma boa caminhada, uma boa corrida e dissipa aquilo ali e no outro dia você é outra pessoa. Absorveu aquilo ali, levou a pancada, aprendeu, né, pelo menos a receber. E se ela for injusta, tem menos importância ainda. E se ela for justa, você já está preparado para corrigir. Essa é a coisa, receber críticas, né? E oposição, porque você também tem, quando você é um líder, você encontra as oposições ali sobre o seu trabalho, sobre a sua maneira de fazer. Agora é o seguinte, a responsabilidade é sua. Você tem convicção que está no caminho certo? Vá no caminho certo. Né? Isso aconteceu comigo e acontece todos os dias. E aquele que fica ouvindo todo mundo para fazer um trabalho, não vai fazer. Sim. Ele já fez a estratégia dele e vai. Pode acrescentar alguma coisa que você escuta. Se você escutou bem e o cara lhe chamou a atenção para um detalhe, aí você aprende. Manter a motivação em tempos difíceis não é fácil. No Brasil, nós temos uma crise atrás da outra. Enquanto os outros países têm uma crise a cada 5 anos, 10 anos, aqui nós temos todo ano pelo menos uma ou duas. Né? E aí você vê as pessoas com família, com bebê em casa, com dificuldade financeira, com doença. Né? Tudo isso mexe com as pessoas. Sim. E você como líder, num momento difícil, somado mais aqueles que têm em casa, Uhum. você tem que ser um bom gestor dessa tarefa, manter eles tranquilos, né? Manter eles tranquilos para eles poderem superar isso aí junto, né? Porque sempre uma crise soma com outra. E aí manter a motivação é você ser
ser um servidor, ser um amigo ali, né, para contornar essa situação. Não você, né, que você não vai abranger toda a empresa, mas os subordinados mais próximos também têm esse mesmo sentido. Você vai vê-los, eles fazer isso aí também. Eles têm que absorver isso aí, têm que conhecer isso aí, porque eles vão passar também, e com certeza do líder principal vai haver essa comunicação, esse entendimento da situação e para mantê-los motivados. E agradecer as críticas. As críticas e o elogio, as duas coisas trazem ensinamentos para você. Tanto a crítica como o elogio, né? Isso é importante você saber lidar com isso aí. Sim, e em termos de aprendizado, assim, a gente sempre fala de o líder ele tem que sempre se manter constantemente aprendendo, né? Tem o líder como eterno aprendiz. Qual a importância do aprendizado contínuo e do desenvolvimento pessoal na liderança para a pessoa se tornar um líder inspirador e um líder acima do padrão? Bem, começando assim, ó, eu acho que mais de 50%, vamos lá, 70% dos líderes atuais, os que estão começando, são colocados na posição de líder sem nenhum treinamento. Ele é um bom funcionário, ele tem uma boa disciplina, ele tem uma boa comunicação, vamos colocar ele como líder. Ele é um bom operário também, é um bom operador, é excelente. Bota ele como líder. Mas esse alçado de um trabalho rotineiro para líder é outro departamento, é outro patamar. Mas vamos dizer o seguinte, a minha empresa me colocou lá, mas não deu treinamento. Aí vem para você o autoconhecimento. Primeiro você vai aprender, já aprendeu bastante na sua vida, mas vai aprender muito mais daqui para frente. Workshop, podcast, livros, né? Você tem que, cursos, tem que fazer. Dá para, não tem tempo, encontre o tempo. Quando você estiver muito focado no tempo, não tem tempo, vamos trocar essa palavra tempo por vida. Aí você vai dizer, eu não tenho vida, não tenho vida. Pelo amor de Deus, você vai encontrar. Né? Está sempre aberto a novas ideias e abordagem. As pessoas vão trazer como crítica, como informação, como ideia, você vai ter que aprender a ouvir, porque ali tudo é aprendizado. E fazer uma vida, um aprendizado contínuo. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, para mim autoconhecimento é exatamente você no dia a dia aprender num ambiente que você está vivendo. Claro, você também alçar conhecimentos fora. Vendo os outros líderes trabalharem. Os seus líderes superiores também têm bons exemplos ou maus exemplos. Quando você não aprende a fazer bem, você aprende também como não fazer ruim, né? Sim. Então, isso é aprendizado contínuo. Você teria alguma história ou experiência pessoal que tu possa compartilhar com a gente sobre líderes inspiradores ou alguma situação que tu passou e que tu acha que pode inspirar outras pessoas? Bem, eu trabalhava numa empresa que fabricava transformadores. Não é transformador, esses pequenos que a gente vê nos postes, não. Transformadores de 100 toneladas, 200 toneladas, e menores também, mas os menores eram de 10 toneladas para cima. Mas um belo dia foi construído o maior transformador da história, 400 toneladas com ele com óleo dentro, né? Então era uma estrutura imensa, só que não foi feito no meu departamento, que ele era menor, foi feito numa área maior, com outra equipe. Nós éramos especialistas no transformador, mas os outros também eram. Então foram feitos lá. Então tá, na hora do embarque desse transformador já pronto para o navio, no porto, a carreta tinha 220 rodas, só o tamanho que era esse transformador, e levou 8 horas para andar 3 quilômetros. 10 quilômetros mais ou menos. 10 quilômetros ele levou 8 horas, pelo peso e pelo tamanho. Quando chegou no porto, a base do transformador estava toda deformada. Era feito de perfis U, estava deformada. Aí criou por causa do transporte. Ninguém sabe se foi no transporte ou então no carregamento lá, mas houve um problema. Eu conhecendo a empresa que eu trabalhava,
ia ter uma reunião logo em seguida, eu fui convocado, né, mas eu reservei ali um tempo antes, peguei minha equipe e fui lá dar uma olhada, para sentir realmente o que estava acontecendo e de repente a gente encontrou uma solução. Olhamos, encontramos a solução. Eu não era o responsável por esse trabalho, mas eu conhecia que naquela reunião eu ia só procurar culpados. Como eu estava 2 anos ali, eu nunca vi uma reunião que tivesse uma estratégia. A metade ou mais da metade era botar a culpa nos outros. Eu sabia que ia ser essa confusão, cheguei lá para a reunião, né? E então, quando começou a reunião, exatamente isso aí. Aí eu bati na mesa e disse: olha, eu tenho a solução. Quando eu disse, o diretor disse: então, acabou a reunião, o que é que você precisa? Carta branca. Agora, por que eu... E resolvemos esse problema. Resolvemos esse problema. Estava previsto pelo menos 5 dias para a gente colocar esse transformador no navio, porque a multa era mais ou menos $10.000 por dia. A multa o navio esperando lá. E o navio já estava lá. Então, o que é que a gente percebe aqui? A delegação, a equipe foi comigo, ele podia dizer: vamos meter nos problemas dos outros, isso aí é problema dele. Não, é problema da empresa. E vamos lá dar uma olhada. Quando eles viram que tinha uma solução e a solução era realmente simples e a gente podia fazer, houve uma motivação tremenda. Isso repercute na empresa inteira, para todo mundo, né? Aquele líder ali, e a sua equipe resolveram um abacaxi do tamanho de um bonde, inesperado, né? Sim. Mas aí, como é que eles me acompanharam? Porque eles me respeitavam, eles sabiam que se eu metesse, se eu fosse, a coragem que eu tinha de resolver o problema, eles iam junto, porque eu ia até o fim, eu ia encontrar uma solução. Mas a solução não fui eu que dei, foi eles que viram: se a gente fizer isso, faz aquilo, vamos resolver esse problema. E aí nós saímos para a solução. Era isso. Perfeito. Muito legal a história, Antônio, muito obrigado por compartilhar. Eu queria te perguntar se tem algum conselho final que tu daria para quem está nos acompanhando. Olha, eu acho que é isso aí, tá? O líder tem que ser autêntico, ele não vai mudar a sua personalidade, que ele veio desde nascença, mas ele vai mudar seus hábitos. Quando alçar ele ao papel de líder, a partir dali é outro patamar de conhecimento, de comportamento. Exemplo, e esse cuidado que você vai ter de dar exemplo, de ser uma referência, de ser um estudioso, isso não é uma carga pesada, não. Porque você vai fazer no seu tempo. Só que você vai começar a reservar tempo para estudar, para ler, para se desenvolver, para aprender com os outros, para tirar dúvidas, ser humilde e aprender com os outros. Então, o conselho que eu tenho que dar é o seguinte: você não precisa ler 100 livros, assistir o resto da vida ao podcast. Você vai sempre assistir, porque cada vez que os anos passam, as coisas mudam. E nós vamos ter aí pela frente um desafio: 4 gerações completamente diferentes trabalhando ao mesmo tempo. Você já está com esse problema. Você já pensou nisso? É verdade. Ainda mais com agora que as pessoas estão trabalhando até mais tempo também, né? E os jovens entrando no mercado de trabalho. Então, um grande desafio nos próximos anos. É isso mesmo. Então, recapitulando, hoje a gente discutiu um pouco sobre o que significa ser um líder inspirador, quais as estratégias para alcançar esse reconhecimento, e a gente ouviu algumas histórias do Garcia de como ser um líder inspirador e como inspirar as pessoas e motivar a equipe, né? Então eu gostaria de te agradecer, Antônio, pela tua participação aqui de novo. Eu que agradeço, eu fico feliz de poder passar um pouco de conhecimento e também inspirar novos líderes, tá? Eu acho que o Brasil está precisando de formar muitos líderes. E tem mais os líderes que já são líderes, formar novos líderes. Eles têm que ter isso na cabeça. Quando ele, por exemplo, como é que ele vai crescer na empresa, ou se ele vai sair para ser um empreendedor, se realmente ele não deixar alguém do mesmo nível ou até superior no lugar dele? E lá na empresa que ele vai fazer, ele vai ser o líder único, absoluto? Então, esse exercício de formar novos líderes é importante.
Sim. Acho o recado que eu tenho que dar para todos os líderes que estão aí. Ótimo. Muito obrigado, Antônio, então. Não esquece de seguir nas redes sociais, no YouTube, @Antônio-Garcia, no LinkedIn, Antônio Garcia SF, Instagram agarcias.oficial. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.